Logum é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logum possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Um ser humano é uma alma que possui um corpo, não o contrário. Essa alma, essa consciência, tenta encontrar seu caminho neste mundo e dar sentido a ele. Dance, dance, pois estamos perdidos. Toda forma de arte é uma expressão da busca por significado e propósito, incluindo a dança, quando ela não serve primariamente ao propósito de entretenimento. Quando a dança expressa o que ela é, de forma aprofundada ou intensificada, pode ser uma experiência perturbadora para o espectador, pois esse sempre contém um profundo anseio pelo que pode ou deveria ser. E mesmo ou especialmente, se a representação da condição humana através do movimento físico não corresponder às nossas ideias de beleza e sublimidade, ela pode, ainda assim, falar precisamente sobre isso, sobre o profundo, onipresente desejo de redenção e salvação. Ankoku Butto, a Dança das Trevas, começou em 1959 com uma breve, mas altamente escandalosa performance de Tatsumi Hishikata, concebida em conjunto com Yukio Mishima. Foi mais o que seria chamado de acontecimento no mundo da cultura moderna ocidental, um ritual sangrento carregado de sexualidade. Mas a breve performance e a feroz reação do público a ela desencadeou uma verdadeira explosão de atividades artísticas no Japão. Disse que estas foram dirigidas contra as forças estabelecidas, contra o conservadorismo e contra as influências ocidentais, e é verdade que o Butto foi desencadeado por tais condições limites, sendo uma reação à situação no Japão pós-guerra. No entanto, é uma visão muito limitada ver os esforços artísticos do Butto apenas como um contra-algo. Essa forma de arte trata de um a favor, ou seja, de encontrar uma expressão autêntica e verdadeira da condição do ser humano terreno, aqui especificamente o japonês, e finalmente perder-se na luta por essa expressão. Agora surge a questão do que a contemplação dessa estranha arte da dança tem a dizer àquele que busca uma verdadeira humanidade, àquele que almeja, de alguma forma, superar as limitações da natureza polar. Veremos. No mundo europeu, a dança, na forma de balé, desenvolveu-se em uma linguagem artística corporal altamente formalizada, na qual cada movimento, cada forma, expressa um impulso ascendente. Os saltos e as danças na ponta dos pés dão a impressão de leveza, fazendo o corpo parecer levitar. A postura ereta e bem posicionada, muitas vezes com os braços erguidos e a cabeça inclinada para trás, faz o dançarino parecer alto e reto, com o olhar dirigido para longe ou para o céu. É um mundo físico de expressão elevada, no sentido mais literal da palavra, no qual encontra expressão a ideia de um céu ou de um acima, ao qual o homem deve aspirar. Claro, no início do século XX houve uma contra-reação. A dança expressiva surgiu, Ausdruckstanz, e a partir dela, o que conhecemos como dança moderna. No filme de Wim Wenders, Pina, Dance, Dance, Se Não Estamos Perdidos, vemos uma das variantes mais maduras dessa forma livre de dança moderna artística. No processo de libertação dos formalismos do balé, fica claro que algo mais também se perdeu: os aspectos transcendentais do balé clássico.
A dança moderna expressa realidades da vida, jogos interpessoais, na maioria das vezes de desejo, rejeição, conexão e desconexão, fraqueza e força, crescimento e destruição. Dos efeitos etéreos e astrais, conhece apenas o elementar e nada de uma experiência de transcendência, a menos que isso seja uma contradição em termos. O Butô também nasceu sob a influência da dança expressiva dos anos 1920, mas não a imita. Afinal, o Butô vem de uma cultura que vive com os seus espíritos. O culto aos ancestrais manteve a alma japonesa livre para a percepção do que chamamos de forças do outro mundo, e estas não estão apenas conectadas aos mortos, mas estão presentes em tudo e com tudo. Você pode reviver isso ao ler Mishima ou Murakami, ou ver nos filmes do estúdio Ghibli, para citar apenas alguns exemplos marcantes. Ao assistir a um evento de Butô, o termo performance não faz jus. Há uma forte impressão de que o dançarino está possuído por forças que o movem. Algo etéreo se expressa diretamente no corpo físico. Kazuo Ono, o outro fundador do movimento Butô, falava explicitamente de sua irmã falecida residindo dentro dele e se expressando em sua dança. Aos 75 anos, em uma de suas apresentações de dança, ele incorporou outra mulher, a dançarina La Argentina, que o inspirou quando jovem com sua dança. Ao assistir, você tem a sensação de que La Argentina está ali, usando Ono como um meio de se expressar, mas ao mesmo tempo ele permanece plenamente visível e ativo. Como buscadores ocidentais que perseguem a ideia de um astral, uma higiene emocional e que desejam, também em termos espirituais, relações claras, lógicas e puras, percebemos tudo isso como sombrio e, de certo modo, grosseiro. Vemos os laços nos quais o artista Butô entra e que nos parece que o arrastam cada vez mais para baixo, para dentro dessa natureza. Perguntamo-nos o que deveria haver de libertador nisso. Riscata descreve uma cena-chave de sua infância. Os pais trabalhavam nos campos do nascer ao pôr do sol, e era costume colocar as crianças pequenas em um cesto e deixá-las lá, perto do campo, o dia todo, para que não fugissem. Se estavam com fome, sujas ou com dor, não importava. Elas choravam, ninguém se importava, e depois paravam. Riscata diz: quando você se senta na sujeira assim, você tem experiências estranhas. A cabeça e os pés de repente trocam de lugar, e nas solas dos pés abre-se uma boca que suga o barro. Posso garantir que minha dança nasceu da lama. Levando em conta a sensibilidade e receptividade da alma de uma criança, certamente aqui pode-se reconhecer a experiência de um ponto mais baixo da existência humana. O que o Butô faz com experiências desse tipo? Ele as aceita e expressa até que elas desprendam da pessoa que as viveu e ganhem uma presença etérea como condensações autônomas de experiência. O dançarino entra em um estado de ausência de propósito. Ele acaba de tomar o que estava presente em seu microcosmo, vira essa escuridão do avesso e dá-lhe forma. Começamos a aprender que a sombra deve ser integrada. O artista Butô japonês vive com a sombra e a expressa. De fato, poderia-se dizer que ele se sacrifica por ela, vive para a sombra. Esse é, inicialmente, um estado de máxima limitação. Contudo, isso não acontece de forma inconsciente, mas é especificamente buscado, aprofundado e vivido. O ser humano coloca-se completamente em dependência, sacrifica, por assim dizer, seu impulso por uma consciência mais elevada.
Isso é visível. A postura é encurvada, as pernas voltadas para fora, as solas dos pés viradas para dentro. A direção da dança muitas vezes é para baixo, em direção à terra, uma imagem oposta à forma da dança clássica de balé como a conhecemos. E enquanto o impulso ascendente do balé ocidental corre o risco de se tornar cada vez mais superficial e vão, esse impulso descendente tem o potencial de se tornar cada vez mais profundo e autodestrutivo. Às vezes, ele aponta para uma esfera de transcendência. O dançarino de Butô não é uma pessoa que dança ocasionalmente. Ele vive a dança. Ele se perde nela. O Butô também tem uma proximidade com o Zen, que não é buscada, mas surge por si mesma. Ele toma as próprias experiências do dançarino, na maioria das vezes as de infância, como um grande koan da vida, e espera crescer além da luta por uma resposta. Aqui como lá, trata-se da perda de si mesmo e da superação do propósito. Nossas ideias de pureza, liberdade e autorrealização são moldadas culturalmente, mas o caminho para a autossuperação pode ser iniciado a partir de muitos lugares e nem todos são iluminados. O que aconteceu no Gólgota? Não temos todos que passar por essa profundidade, esse sofrimento conscientemente vivido para sermos ressuscitados como um novo ser? Não é justamente a experiência da dor que nos leva para fora de nosso estado aprisionado? Superamos a natureza não ao ordená-la ou negá-la, mas ao atravessá-la completamente, tão profundamente quanto necessário. A conditio humana não é negociável. Ela só pode ser superada pela própria vida. Isso é algo que, entre outras coisas, o Butô pode nos mostrar. Sob essa perspectiva, a alienação que podemos ter inicialmente sentido em relação ao que o Butô nos apresenta dá lugar a uma espécie de amor que sentimos por essa natureza castigada. Um amor que também podemos aplicar ao que nós mesmos ainda somos, por mais que relutemos.